Olá, me chamo Kate Emily Santos Neves e sou autora do trabalho intitulado Arquivos das Nomeações Raciais, mulato e mestiço nos dicionários de língua portuguesa. Bom, um dicionário ele é produzido sob determinadas condições e ele age como meio de transmissão para um grande público, que ao conduzir os preconceitos existentes, ele existe também como um espelho ideológico que reflete a representação da sociedade do tempo em que ele foi produzido. Dessa maneira, nós entendemos os dicionários como um instrumento linguístico que permeia os discursos sobre as palavras. Sendo assim, é também uma tecnologia fundamental para o registro dos sentidos que permeiam a língua ao longo da história. E é com base nessa concepção que nós justificamos a existência desse trabalho, um trabalho que surgiu a partir da necessidade de compreender como o elemento racial, que é um dos temas sociais que comparece nos verbetes mulato e mestiço, ele é identificado a partir das definições encontradas nos dicionários analisados. E para isso, a nossa análise ela foi feita por meio de um aparato teórico-analítico que foi constituído a partir da relação entre a análise do discurso de orientação materialista, a história das ideias linguísticas e os estudos decoloniais sobre raça, linguagem e ensino. A realização de uma análise do funcionamento discursivo com base nesse dispositivo, ele constitui uma atitude que tem como finalidade analisar a textualização dos acontecimentos discursivos nos instrumentos linguísticos e nas tecnologias de linguagem, a partir dessa relação inseparável que se estabelece entre a língua e a história. Agora, referente às nossas análises, nós analisamos duas entradas de cada verbete e trouxemos uma discussão que teve como ponto de partida o fato de que, segundo os dicionários que compõem o nosso acervo, os verbetes mestiço e mulato sempre foram dicionarizados como uma normalidade, como algo que é monstruoso. Sobre o verbete mestiço, em 99% das entradas encontradas, o verbete ele aparece sendo associado aos animais e algumas vezes até com frutas, o que mostra que, do ponto de vista dos dicionários, os mestiços são de certa forma irregularidades da natureza, algo que não é normal e resultado de uma situação que não é considerada correta por serem resultado de cruzamento de duas raças diferentes. Já com o verbete mulato, achamos, para além desse ressalto sobre a racialidade de seus pais ou antepassados, encontramos também uma enorme ênfase na cor da pele do homem mulato. Em todos os dicionários, em todas as entradas que analisamos, o homem mulato aparece sempre como escuro, moreno, trigueiro e até mesmo sem uma cor específica, sendo caracterizado como alguém que tem a cor de pele entre branca e negra. Ou seja, o dicionário, ao tentar definir esses dois verbetes, ele acaba não definindo nada. Há um apagamento identitário desses sujeitos, indicado na ausência da subjetificação, e as definições são sempre um aglomerado de outras definições já existentes. Por fim, a partir das análises de diferentes dicionários ao longo da história do português, esse trabalho ele buscou compreender como a produção de nomeações raciais ele vai incorporando elementos nacionalistas, identitários e subjetivos, à medida em que eles passam a se referir não mais a somente a coisas, mas também a sujeitos.